Então, na ocasião, a gente achou por bem fazer uma outra transmissão e fazendo a meditação da palavra que nós ministramos no domingo passado. Então, hoje a gente vai estar repetindo a mensagem, tá? Eu creio que, em nome de Jesus, hoje não vai haver esses travamentos, né? Hoje nós estamos com a internet melhor e nós estamos fazendo essa transmissão aqui da minha casa. E a gente espera colocar uma internet melhor na igreja e podermos fazer as transmissões de lá, tá bom? Então eu já peço aos amados irmãos aí que vão orando para que tudo quanto for haver aqui no nosso meio seja para a honra, glória, louvor e exaltação do nosso Deus, tá? Eu quero já apresentar a equipe que está conosco hoje aqui, nos ajudando nessa transmissão, tá? A minha esposa, a irmã Juliana, que está aqui do meu lado, vai estar fazendo, né, os louvores. E também tem a nossa irmã Ruth Gabriele, né, mais conhecida como Gabi. Dá um alô aí, Gabi, para o pessoal. Temos também o Marcelo, que está conosco também aqui com o seu violão, nos dando esse apoio aí. Sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. E vamos estar aqui, queridos, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Então eu convido você, nesse momento, junto comigo, fazermos uma oração, tá? E em seguida vamos ouvir alguns louvores. E depois vamos meditar na palavra e depois mais um outro momento de louvor, tá? Ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo por aquilo que Tu és. Tu és santo, Tu és majestoso. O Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nesta noite nos reunimos aqui no meu lar com o intuito de exaltar o Teu santo nome e de ministrar aqui uma palavra aos corações dos meus amados irmãos que estão em casa. Que nessa noite eles sejam edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa adoração. Que o Teu Santo Espírito nos conduza na ministração da Tua palavra nessa noite. Pai, tudo isso eu te peço, já te agradeço, crendo na direção do Teu Santo Espírito nessa noite. No nome bendito e poderoso de Jesus. Amém e glória a Deus. Amados irmãos, eu apresentei o pessoal aqui que está nos auxiliando no louvor, mas eu não apresentei para vocês o nosso cameraman, é o Eduardo. Vem cá, Eduardo, fica aqui de frente aqui para a câmera aqui. O cameraman e também aí está controlando aí todo o sistema hoje. É complexo, queridos. Você não tem noção, né, de como está aqui. Dá um tchau aí, Eduardo. Você está na frente da câmera aí para o pessoal. Então, que Deus abençoe. Obrigado, Dudu. Acho que ele está com vergonha, irmãos. Ele está um pouco tímido aqui, né? Deus abençoe, Eduardo, no nome de Jesus. Queridos, não é tão simples o quanto parece. Para a gente fazer essa transmissão aqui, tem tanto equipamento aqui, tanto do fio aqui na frente que você não tem noção, né? Então, o Eduardo está nos dando esse apoio aqui. Ele está com a câmera, está no notebook, está com a mesa de som. Então, é um sistema aqui bem complexo. Então, e ele está nos apoiando aqui, nos dando esse apoio. Vamos ouvir agora dois louvores. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Espero que esteja tudo bem com todos, com todas. O Salmo 100, ele nos lembra essa noite que saibam que o Senhor é Deus. Algumas pessoas precisam recordar deste detalhe: o Senhor permanece sendo Deus. E apesar do culto ser cada um em seus lares, a recomendação do salmista é que entremos por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos e louvores. Aí você pode me dizer, mas por que eu devo render graças ao Senhor
diante de tantas situações difíceis que temos enfrentado, pelo simples fato do Senhor ser bom. Isso já é o suficiente para você render toda honra, glórias e louvores a Ele. Ele permanece sendo Deus e Ele permanece sendo bom. Adoremos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. A vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Deus eterno sobre toda a terra, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu amor, pois só tu és o Deus eterno
Evangelho de João apresenta Jesus como desde o princípio. Ele já era o Verbo e que a natureza manifestava a glória de Deus. E vamos estar assim, glorificando ao Senhor pela existência dele, pelos feitos deles. Não podemos nos apegar ao que está nos acontecendo, mas devemos nos apegar ao que Deus tem providenciado para cada um de nós. Ele permanece no controle de todas as coisas. Não cabe a mim ficar me queixando, murmurando, ó vida, ó situação, não. Vamos substituir essa noite por uma adoração ao Senhor, dizendo que quão lindo Ele é, ó maravilhoso Ele é. Esse nome é o nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Jesus. Deixou o céu para buscarmos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Esse nome que está sobre todos os nomes. Esse nome que um dia alguns acharam que tinha morrido, que havia sido enterrado, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo sempre. Este nome que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. É este nome que nós glorificamos e exaltamos de eternidade a eternidade. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome
esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Reis invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, queridos. O nome de Jesus é poderoso. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, você que está nos acompanhando, eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia aí conosco. Vamos fazer menção aqui de um texto que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 84, tá? Salmo de número 84, e a gente vai meditar do versículo 1 até o verso de número 7, ok? Não sei se os irmãos estão acompanhando aí a leitura. Está fazendo calor aqui, está tudo fechado, estava chovendo. E aí fica aquele abafado, mas vai dar certo em nome de Jesus. Salmo de número 84 diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de número 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse texto, queridos, é maravilhoso. Domingo estivemos ali fazendo essa transmissão lá da igreja. E na ocasião a gente fez uma pregação dentro desse texto que nós acabamos de ler. É um texto que fala muito aos nossos corações, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Deus colocou no meu coração para mim passar essa palavra, porque na verdade aqui quando a gente está lendo esse texto, a gente percebe um certo anseio do salmista estar no tabernáculo do Senhor, né? Estar na presença do Senhor, glorificando ao Senhor, fazendo as suas orações. Ele tinha o desejo de estar na presença do Senhor, mas ele não estava na presença do Senhor, tá? É basicamente o que nós estamos vivendo hoje, diante dessa pandemia que assola todo o mundo, não só o nosso país, não só o Brasil. Então nós estamos vivendo aí
nesse isolamento, a gente não está podendo fazer as nossas reuniões normais na igreja, a gente não está podendo fazer aquele culto público, né, na nossa igreja. Interessante, eu falei no domingo passado, volto a falar aqui, na ocasião que nós chegamos no domingo passado, chegamos na igreja com os equipamentos para montar e ali fazermos a nossa transmissão. Assim que a gente chegou na igreja, abriu a porta da igreja, a gente começou a entrar com os equipamentos para ligar, e aí parou um carro na frente da igreja e perguntou, foi até o Marcelo que estava já fechando a porta, e aí na ocasião a pessoa parou o carro e perguntou, vai ter culto hoje aí? E aí Marcelo respondeu que não, né, a gente iria estar fazendo uma transmissão e tal, então não ia ter um culto público, né, como normalmente a gente vinha fazendo. Então o que a gente percebe hoje é um certo anseio, né, das pessoas de irem à igreja, né, elas estão sentindo falta daquelas reuniões que nós fazemos, né, durante a semana e também aos domingos. Então a gente percebe um certo anseio, tá? E aí esse anseio, e talvez um anseio muito maior, é retratado aqui nesse texto pelo salmista, tá? Na tradução que eu uso aqui da Bíblia, tem um tema aqui, né, que é saudades do templo. Esse é o tema que tem aqui na minha Bíblia, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouco desse texto aqui que lemos. Vamos fazer aqui uma meditação e eu creio que Deus ele tem uma palavra para você nessa noite, através desse texto, tá? Então aqui é o seguinte, irmãos, antes de entrarmos aqui no versículo propriamente dito, no texto, eu gostaria de fazer aqui algumas observações com relação a esse texto, tá? Esse texto, alguns estudiosos, alguns comentaristas, homens do passado e alguns hoje estudiosos, eles atribuem esse texto ao rei Davi, né? Eles dizem que foi Davi quem escreveu esse salmo, né? Homens como Charles Haddon Spurgeon, homens como Calvino, homens como Matthew Henry, ou algumas pessoas chamam de Matthew Henry, fique à vontade com relação à pronúncia do nome dele. Interessante que Matthew Henry, ele entendia que foi o rei Davi quem escreveu esse salmo, porque esse salmo ele é semelhante, existem semelhanças, segundo ele, com o salmo de número 65. Então, por mais que nesse salmo não venha expressando aqui o nome de Davi, mas muitos interpretam que esse salmo é do rei Davi, esses homens que eu citei aqui. Porém, existem outros estudiosos, inclusive alguns mais modernos, que eles dizem que não há razão para nós acreditarmos que esse texto tenha sido escrito pelo rei Davi. Mas o fato é que, independente de quem escreveu, se foi Davi ou os filhos de Corá, como diz aqui, logo aqui em cima, antes do versículo número 1 e abaixo do tema, diz assim: aos mestres de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Esse texto que nós acabamos de ler, ele não está no texto original, tá? Não está no texto original, está aqui numa tradução, ok? Então, independente se foi Davi ou outra pessoa quem escreveu, o fato é que ele expressa aqui, nesse salmo, um desejo de estar na presença do Senhor, participando das cerimônias sagradas. Eles têm o desejo de fazer as suas orações, eles têm o desejo de estar na presença de Deus, para glorificar e exaltar o nome dele, tá? E aí, no versículo número 1, como nós vamos agora ler, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Veja, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E eu gostaria de começar aqui falando um pouco desse versículo pelo final, Senhor dos exércitos. Alguns comentaristas, eles entendem que o autor desse salmo
seja ele Davi ou outra pessoa, quando ele coloca aqui Senhor dos Exércitos, ele está fazendo aqui essa palavra exércitos, ele está fazendo menção ao exército celestial, toda a criação criada por Deus, né? Tudo aquilo que Deus criou, os seres celestes, então tudo aquilo que Deus criou nos altos céus, os anjos, os querubins, os serafins, né? Porque quando ele fala a palavra exércitos, alguns entendem que é esse exército celestial de anjos, querubins, serafins, porque eles estão diante de Deus, eles estão no santuário de Deus e eles glorificam, eles exaltam a Deus, né? E aí a gente tem um exemplo aí daquilo que o profeta Isaías ele escreveu no capítulo de número 6 do livro que leva o seu nome. E aí ele começa lá no capítulo 6 dizendo: e no ano da morte do rei Uzias, olhei para o alto e vi o Senhor assentado no sublime e exaltado trono, e as orlas das suas vestes enchia todo o templo. E aí ele vai dizer que por cima dele havia serafins, cada um com 6 asas. 2 dessas asas eles cobriam o seu rosto, 2 eles cobriam os pés e 2 eles voavam. E dizia uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tá? Então, alguns entendem que quando o salmista coloca aqui Senhor dos Exércitos, é que o Senhor ele é soberano e ele tem domínio sobre toda a sua criação celestial. Então, um exército de anjos, eles estão diante de Deus, eles estão no santuário do Senhor e eles glorificam a Deus. Tá? E aí é interessante que ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Veja que são amáveis os tabernáculos. A palavra não é tabernáculo, é tabernáculos. Está no plural. Por quê? Porque o que o salmista ele faz referência aqui dos tabernáculos é cada ambiente do tabernáculo. Porque quando a gente começa a ler sobre o tabernáculo, a gente logo lembra, né, que no tabernáculo existia ali o átrio do Senhor, existia o lugar santo, que ali onde ficava a maioria dos sacerdotes, eles exerciam ali no lugar santo algumas cerimônias, e toda aquela cerimônia religiosa eles faziam ali no santo lugar. Ali tinha os pães da proposição, mas também nesse tabernáculo existia um lugar que era chamado Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. Então, entenda que cada ambiente desse, Deus ele manifestava a sua presença, porque no átrio, lá diante da tenda, existia um altar do holocausto. Então ali haviam rituais, ali haviam orações, e Deus manifestava a sua presença ali. Deus ele manifestava a sua presença também no santo lugar, dentro daquelas cerimônias sagradas que os sacerdotes faziam ali. Deus ele manifestava a sua presença no Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote ele entrava naquele lugar uma única vez por ano. E ali ele estava diante da presença de Deus, que vinha sobre a arca. E a presença de Deus ali entre os querubins, no propiciatório ali da arca. E ali simbolizava a presença de Deus. Então, o salmista, ele vai dizer que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele está dizendo que é amáveis aqueles lugares ali. Entende? Porque Deus, ele manifestava a sua presença ali. Interessante é que o tabernáculo, irmãos, ele era simples. Ele era simples. Era no chão mesmo, de terra. Então, era um lugar simples, entende? Mas ele vai dizer, o salmista vai dizer que eram amáveis.
Por quê? Porque ele não enxergava com os olhos carnais, ele enxergava com os olhos espirituais. Ele podia contemplar a beleza daquele lugar, entende? Porque ele olhava com um olho espiritual. Ele olhava com um coração piedoso, um coração cheio da graça de Deus. Então, um lugar, por mais simples que ele seja, mas quando se tem a presença de Deus, esse lugar é um lugar onde é manifestada a sua glória. E nós podemos perceber que aquele lugar é um lugar maravilhoso de se estar. No domingo passado, eu falando sobre isso, e eu me lembro agora que eu falei que a nossa igreja, ela é simples, né, Gabi? É um lugar pequeno, não tem ar-condicionado, tem 3 ventiladores. A gente está ali no dia de domingo, irmãos, é quente, a gente fica logo suado, né? Muita gente apertada ali num lugar tão pequeno, 3 ventiladores apenas, né? Eu mal uso gravata e terno, porque eu não aguento de tanto calor ali naquele lugar. Então é um lugar que não tem muita beleza. Não tem muita beleza. Porém, nós conseguimos enxergar naquele lugar uma beleza tremenda, porque nós olhamos com os olhos espirituais. Nós sentimos a presença de Deus ali. E como eu tenho o desejo de voltar a cultuar o meu Deus publicamente, com as portas da igreja abertas. Por mais que seja um lugar pequeno, por mais que seja um lugar que não tenha tanta beleza, por mais que seja um lugar que a gente não oferece um conforto que os irmãos merecem, mas é o lugar onde a gente se reúne e nós adoramos ao nosso Deus, e Deus ele manifesta a sua presença no nosso meio. Ah, irmãos, como eu tenho saudade de se reunir ali com os irmãos no culto público. Mas eu creio que está chegando o tempo, e em breve, em nome de Jesus, vamos estar ali reunidos, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu creio dessa forma. Então veja que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É o que diz o salmista. Ele contemplava ali uma beleza espiritual, ele contemplava ali a glória de Deus, porque ele tinha um coração cheio de graça, ele era um homem santificado. Quem é santificado no Senhor? Uma pessoa que um dia ouviu a proclamação do Evangelho, o Evangelho chegou a ela e o Espírito Santo do Senhor trabalhou naquele coração e fez aquela pessoa entender que é pecador e se rendeu humildemente a Cristo, recebendo a sua palavra, recebendo a sua salvação e agora tendo o seu nome escrito no livro da vida. E essa pessoa agora ela é justificada, essa pessoa ela é santificada, ela pode enxergar a beleza, sabe, num lugar tão simples, mas ele entende, ele percebe, ele sente que a glória de Deus é manifestada naquele lugar. E o salmista aqui, ele entendia muito bem isso. Ele percebia que Deus manifestava a sua glória ali no tabernáculo. Então, quando aquelas pessoas se reuniam ali para oferecer os sacrifícios ao Senhor, oferecer os holocaustos ao Senhor, Deus manifestava a sua presença ali, naquelas cerimônias que haviam naquele lugar. Exaltado seja o nome do Senhor. E aí a gente vai entrar no versículo de número 2, amados irmãos, que vai dizer assim a palavra do Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então ele tinha um firme anseio. Ele vai dizer que a alma dele desfalece pelos átrios do Senhor. Mas o anseio dele não é pelos átrios em si, mas é porque no átrio do Senhor ele pode fazer as orações dele, ele pode clamar a Deus.
e Deus manifesta a sua presença ali. Então ele exulta pela presença do Deus vivo. É o Deus vivo. E aí ele vai dizer assim, ó: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, é um anseio aqui de corpo, alma e espírito. Ele é uma total entrega a Deus. Ele gostaria de estar ali, no templo do Senhor, porque ali ele sente a presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, que manifestava ali a sua presença. Então o salmista, ele tem esse anseio, né? A minha carne, ela exulta pelo Deus vivo. Então o desejo dele era de estar lá no tabernáculo, de corpo, alma e espírito. Esse era o desejo dele, porque ele sabia, ele entendia que Deus manifestava ali a sua presença. Tá? No versículo de número 3, ele vai dizer assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Ele vai dizer que o pardal encontrou casa ali. As andorinhas, elas fizeram seu ninho ali, onde ela acolhe os seus filhotes ali, junto, perto dos teus altares. Não é nos altares do Senhor, porque naquele lugar existia 2 altares. Existia o altar do holocausto, que era ali no átrio, onde eram colocados os animais e ali eram queimados, ou seja, era o altar dos holocaustos. E o outro altar era um altar de incenso, que estava lá dentro da tenda. Então, aqui a gente não pode entender que essas aves, os pardais, as andorinhas, elas fizeram um ninho ali no altar. Não, porque ali existia fogo, né? Mas essas aves, elas faziam os seus ninhos ali próximos aos altares do Senhor. Em algum lugar ali ela fazia os seus ninhos. Então, de certa forma, o que a gente percebe aqui é como o salmista, ele está distante de Jerusalém. Vamos partir do princípio aqui, entenda o que eu estou falando, vamos partir do princípio que foi o rei Davi que escreveu. Aqueles intérpretes, os comentaristas que entendem que foi Davi quem escreveu esse salmo, eles justificam essa visão deles da seguinte maneira: ora, foi Davi, e foi na ocasião em que Davi estava fora de Jerusalém, na ocasião em que o filho dele, Absalão, se rebelou contra o rei, ou seja, se rebelou contra o seu pai e queria tomar o reino do seu pai. Na ocasião que Absalão vem a Jerusalém, Davi ele foge. Então, quem entende que foi o rei Davi quem escreveu esse salmo, entende dessa forma: Davi escreveu porque estava distante de Jerusalém. Então, o desejo dele era estar em Jerusalém, participando das festas, né, daquelas cerimônias que eram realizadas ali em Jerusalém. Tá? Então, ora, se foi Davi ou outra pessoa, eles não estavam em Jerusalém. E aí eles vai dizer o que aqui? Eles colocam o seguinte: olha, os pardais, as andorinhas, essas aves, elas estão juntos dos teus altares. Então, de certa forma aqui há uma certa inveja, porque essas aves estavam tão próximas, enquanto ele não. Ele estava distante, né? E aí eles olham, as aves, elas estão lá, tão próximas. Interessante é que ele não cita aqui outras espécies de pássaros, porque muitos pássaros, eles não faziam ninhos ali, próximo ao tabernáculo do Senhor, ao templo do Senhor, não. Muitas aves, elas fazem os seus ninhos lá na mata. Muitas aves, elas sobrevoam aquele lugar. Mas interessante é que ele vai falar de pardais e andorinhas, que fizeram a sua moradia nos tabernáculos, próximo, junto aos altares do Senhor ali. Então ele não cita aqui outras aves que passavam sobrevoando aquele lugar. Ele vai citar aves que fizeram a sua habitação
ali, junto aos altares do Senhor. E esse era o desejo do salmista, de estar junto, próximo, fazendo habitação diante do Senhor ali em Jerusalém, nos tabernáculos do Senhor. E aí no versículo número 4, ele vai dizer assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Veja, bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, aqueles que habitam em tua casa. Quem é que habitava na casa do Senhor? Os sacerdotes e os levitas. Mas por que é que o salmista está dizendo que esses homens são abençoados? Esses homens são felizes, esses homens são bem-aventurados. Será que é porque eles usufruíam de parte das ofertas que eram levadas ali ao tabernáculo do Senhor? Porque todo o povo trazia animais para ser sacrificados ali. Parte desse sacrifício, parte dessa oferta, era dos sacerdotes e dos levitas, conforme Moisés escreveu lá em Deuteronômio. Tá? Então, o que é que acontece? Será que era isso que o salmista estava falando? Será que ele estava falando que aqueles homens eram felizes, abençoados, bem-aventurados pelo fato de terem oferta? De receberem oferta do povo? Não. Mas é por causa do ofício glorioso que aqueles homens tinham, de estar na presença do Senhor. Veja o que é que ele diz aqui no versículo, quando ele diz assim, ó, louvam-te perpetuamente. Ele está falando que esses homens têm oportunidade de continuamente estarem diante de Deus, estarem na presença de Deus. Então, veja o anseio do salmista aqui, por estar na presença do Senhor. Ele vai lembrar, olha, bem-aventurados são os sacerdotes, são os levitas que estão lá habitando no templo do Senhor, diante da presença de Deus. Eles adoram a Deus de contínuo, perpetuamente, de contínuo. Esses homens estão louvando a Deus, esses homens estão diante da presença do Altíssimo. Veja o anseio do salmista de estar na presença do Senhor. Ele lembra desses homens que habitam nesses lugares. Nesse lugar, perdão. E aí no versículo de número 5 ele vai dizer assim: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Veja que no versículo de número 5, e eu li aqui até o 7, no 5 ele vai dizer assim: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. No versículo anterior, ele vai falar daqueles que habitam na casa do Senhor. Ele faz referência aos sacerdotes e aos levitas. No versículo 5 ele vai dizer assim: bem-aventurados. Aí já aqui é um outro grupo de pessoas. E aí, quem são esses? Esses são aqueles que habitam em Jerusalém, que têm oportunidade de estar participando das festas, das cerimônias, né, que existiam ali em Jerusalém. Existiam três festas que eram obrigatórias que os judeus participassem. O judeu, ele poderia morar em qualquer parte do Oriente Médio, mas nessas 3 festas ele tinha a obrigação de sair do seu lugar, sair da sua casa, do lugar onde ele morava, e ele tinha que viajar para Jerusalém, e lá em Jerusalém participar dessas 3 festividades. Uma delas era a Páscoa, né? Então, o judeu, ele viajava. Essas viagens, muitas vezes, elas duravam dias e dias. E essas viagens, elas não eram fáceis, não. Era difícil, porque eles passavam por lugares de sequidão,
lugares áridos, lugares onde não havia água. Então não era uma viagem tão simples, não, era muito difícil. Mas se Deus tinha mandado esse povo ir cultuar a Ele em Jerusalém, na ocasião dessas festividades obrigatórias, eles iam, faziam todo um esforço para ir, mas Deus os acompanhava no caminho. Deus não abandonava o seu povo no caminho. Tá? E aí é interessante que ele vai dizer aqui no verso de número 5, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, ou seja, ele está falando aqui de pessoas que elas entendem que elas dependem totalmente de Deus. Então elas depositam a sua confiança em Deus e não nela mesma, mas toda a força está em Deus. Então essa pessoa, ela se entrega a Deus. E Deus é quem guarda, Deus é quem dá a provisão, Deus é quem cuida durante o caminho. Então essas pessoas, quem morava em Jerusalém, era fácil participar dessas festividades, porque ele já estava em Jerusalém. Mas muitas pessoas que moravam em outras cidades e outros lugares distantes, elas vinham. Mas ela tinha sua vida nas mãos de Deus. Ela entendia que a vida dela estava nas mãos de Deus. Ela confiava, ela tinha esperança em Deus. E que ela estava muito bem guardada em Deus. Entende? Então ela depende de Deus. É o que ele diz aqui, ó. Aquele cuja força está em ti. Deus, ele é a nossa força. Não confie na sua força. Mas Deus, ele é a nossa força, tá? E ele vai dizer assim, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, ou seja, alguém que tem o seu coração entregue a Deus, todo o caminho desse homem vai ser em direção a Deus. Então são caminhos aplanados. Então, por mais que surjam obstáculos nesse caminho, mas ele entende que a vida dele está em Deus, Deus ele vai aplanar o caminho e você vai andar em caminhos aplanados. Então a pessoa que tem seu coração voltado, inclinado para Deus, todo o caminho que esse homem for seguir vai chegar a Deus, porque ele colocou o seu coração em Deus. Tá? Então esse homem ele não vai andar em caminhos tortuosos, caminhos que levam, não, porque o coração dele, ele voltou para Deus. O foco do coração desse homem está em Deus. Então, todo o caminho desse homem vai dar em Deus. E aí ele vai dizer assim, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Aqui era um vale, algumas traduções tem vale de Baca. Ele é um vale árido, um vale de sequidão. Porque, como eu falei, muitas pessoas viajavam para Jerusalém para a ocasião da festa. Então, era um lugar de sequidão. O que é que esses homens, essas pessoas faziam? Elas faziam buracos. Elas abriam poços ali naquele caminho. Porque quando chovesse e Deus mandava chuva, enchiam esses poços. Então, agora, na ocasião da viagem deles rumo a Jerusalém, eles passavam ali, Marcelo, e havia água agora naqueles poços. Né? E aí que supria a necessidade daqueles que viajavam ali e de outras pessoas que passavam naquele lugar. Né? E eles iam nessa viagem, eles eram determinados, eles não desistiam diante das dificuldades que surgiam nessa caminhada. Tá? E aí o versículo de número 7 vai dizer assim, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eles vão aparecer diante de Deus lá em Sião. Então, essa viagem, por mais difícil que fosse, mas eles sabiam que Deus estava com ele, e eles não desistiam diante da dificuldade. Eles chegavam ali em Sião. Eles estavam diante de Deus lá em Sião. Eles não desistiam da caminhada de maneira nenhuma. E o salmista vai dizer assim, vão indo de força em força. Ou seja, o que é que o profeta Isaías
escrevendo no livro que leva o seu nome, no capítulo 40, verso 31. Né? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Era exatamente o que esse povo fazia. Eles esperavam no Senhor. Eles tinham o seu coração inclinado para Deus. E eles saíam da sua cidade rumo a Jerusalém para exaltar o Deus vivo que estava lá. A presença dele era manifestada ali, em Sião, na ocasião daquelas festividades, naquelas cerimônias, aquele cerimonial que havia ali. E o salmista está dizendo aqui, olha, esse pessoal ele passa pelo vale árido, mas nesse vale árido, nesse vale de sequidão, eles fazem ali um manancial. E quem é que enchia aqueles poços de água? Deus. Deus é quem é autor de toda a criação, é quem manda chuva. E assim dava provisão àquele povo, né? Aquele povo que viajava naquele caminho tão difícil, tão duro, mas eles não desistiam. Então, quem são esses bem-aventurados? São o tipo de pessoa que são determinadas, são do tipo de pessoas que têm o seu coração voltados para Deus, são do tipo de pessoas que não desistem diante das dificuldades, são pessoas que elas entendem que dependem totalmente de Deus, são pessoas que vão indo de força em força, porque elas esperam em Deus, e Deus, ele, a cada dia ali, naquelas viagens, Deus ia fortalecendo aquele povo, para que eles chegassem lá em Jerusalém, para que eles chegassem lá em Sião. Interessante é que o salmista vai dizer no versículo de número 7, olha, vão indo de força em força, cada um deles aparece. O salmista está dizendo aqui que eles aparecem diante de Deus, lá em Sião. Não está dizendo aqui que talvez eles apareçam, não, eles aparecem. Então nós, nesse tempo hoje que nós estamos vivendo de pandemia, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, queridos, vamos colocar o nosso coração em Deus, vamos orar a Deus, vamos estar diante do Senhor, clamando a Ele, para que Ele venha curar essas pessoas que estão contaminadas com esse vírus, para que Deus venha consolar os corações dos familiares que perdeu um membro da sua família. Quantas famílias não estão aí com o seu coração entristecido porque perdeu um membro da família, vítima desse vírus, do Covid-19? Então vamos estar diante de Deus, clamando, buscando a sua presença, rogando a Deus, que Deus venha consolar esses corações, para que Deus chegue com cura nessas pessoas que estão contaminadas com esse vírus, e que Deus venha iluminar a mente dos pesquisadores, dos cientistas, dos estudiosos, que eles venham desenvolver uma vacina, porque é Deus que dá sabedoria ao homem, para que eles desenvolvam uma vacina para a cura desse vírus. E em breve a gente possa normalmente andar nas ruas, para que a gente possa se reunir novamente nas nossas igrejas e cultuar ao Senhor publicamente, como esses bem-aventurados aqui que o salmista fala. São bem-aventurados porque eles se reúnem lá publicamente para adorar a Deus. Vamos clamar, vamos fazer alguma coisa, nós somos um organismo vivo. Nós somos um organismo vivo, que nós cremos num Deus vivo, que é soberano, que pode todas as coisas. Vamos despertar e entender isso. E ter esse anseio pela presença de Deus. Tá? Curve sua cabeça, faça uma oração comigo nesse momento, e aí já vamos para um segundo momento de louvor. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela palavra que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha de encontro a cada coração, trazendo uma transformação necessária na vida daquele que precisa de uma transformação, de um renovo, no nome de Jesus. Que o Senhor continue conosco nesse culto que estamos realizando aqui, que é para a tua glória e para o teu louvor. Amém.
Vamos dizer que o amor do Senhor ele é tão puro e é um amor que está sobre nós. Não que nós sejamos perfeitos ou merecedores, mas justamente por ele não conter amor, mas ele ser o próprio amor, esse amor nos constrange e nos alcança. Que você possa meditar nessa canção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro,
eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o nosso descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém, queridos. Exaltado seja o nome do Senhor. Venhamos descansar nos braços do Senhor, tá? Irmãos, eu já agradeço a cada um de vocês que separou um tempo, né, agora à noite, para acompanhar essa transmissão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E já vamos encerrar, vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Que veio nos dar um apoio nessa noite aqui. Então eu agradeço a cada um de vocês que separou um tempo agora à noite para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou nessa noite, onde estivemos aqui, Senhor, cantando esses hinos de louvores ao teu santo nome. Estivemos aqui ministrando uma palavra. Pai, em nome de Jesus, que os meus amados irmãos que têm a oportunidade de ouvir esta palavra, de ouvir estes louvores, que estes louvores tragam uma alegria a cada coração. Que esta mensagem ela venha trazer transformação em vidas. Muito obrigado por este momento, que o Senhor nos proporcione outros momentos assim, de louvar e exaltar e engrandecer o teu santo nome, e ouvir a tua palavra e ser edificado nela. No nome bendito e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus.